parece muito real, mas é tudo mentira. Aliás, ainda bem, né? Porque a gente quer mesmo é ser enganada. Então, quando nos contam como aquela determinada cena, aquela chuva, aquele tiro, aquele fogo foi produzido, a gente fica muito admirado. O que seria, né? Do cinema, da televisão, do teatro até, se não fossem os efeitos especiais? Afundar um navio, criar um exército de 100 mil homens, construir um castelo, Guerra nas Estrelas, enfim. Bem-vindos ao programa de hoje. Efeitos especiais é o tema do Entre Mídias que está começando. E para conversar sobre esse assunto, nós estamos aqui com dois especialistas. O especialista em efeitos especiais visuais, que é o Rico Vilaroca, e com o Sérgio Farjala, que é especialista em efeitos especiais mecânicos. Jura que tem uma diferença? Vamos lá. Como é que eu chamei? Efeitos especiais visuais. Deve ser computador. Só. Sempre computador. Sempre computador. Na verdade, eu acho que talvez a diferença maior entre a gente é porque assim, ele trabalha junto com a produção, na filmagem. Enfim, eu entro como pós-produção. A gente gosta de se chamar de pós-produção. Tá bom. Então, digamos, a gente estava comentando sobre aqueles séries americanas que se passam em Nova York, que a gente imagina que não pode se passar em Nova York. É difícil parar em Nova York para filmar 7 dias por semana, sempre ter uma... A gente imagina que isso deve ser impossível, provavelmente seria. E não é cenário. Não é cenário, ou seja, muita coisa é cenário também, mas em alguns casos você fecha um trecho da rua e complementa o restante em computação gráfica. Você joga depois da produção. É. O caso do Sérgio, o que é? Nosso caso é assim, a gente pode criar uma chuva, um incêndio verdadeiro. Então, você, por exemplo, você pode associar também o efeito físico, que é o que eu faço, mecânico, com efeito de computação gráfica. O que é isso, na verdade? Eu posso produzir uma explosão, deixar os canistras da explosão no chão e ele apagar depois. Quer dizer, da onde vem a explosão, na verdade, onde passa os fios e outras coisas. Os canistras são dispositivos que você coloca o explosivo dentro, no caso. São vários recipientes, você coloca gasolina, diesel e os detonadores dentro desse Antigamente você era obrigado a dar um jeito de disfarçar, hoje em dia ele já apaga. Hoje em dia já tem esse recurso de não ter que disfarçar. Já fica mais fácil, na verdade. Eu também posso fazer, por exemplo, um tiro, simplesmente contra um fundo preto, um tiro verdadeiro, uma espoleta com sangue no fundo preto, ele vai gravar ou filmar isso aí e vai inserir depois no ator. Então também ajuda bastante, porque ele pode colorir mais o tiro, ele pode modificar como o tiro foi feito, ele cria mais recursos para o que a gente faz, na verdade. Vocês dois não são muito diferentes de idade, vocês têm mais ou menos a mesma idade, mas são profissões muito diferentes. Como é que você começou, Sérgio? Eu comecei, no caso, com meu pai. Meu pai tinha uma empresa também, no caso, a gente trabalhou vários anos para uma emissora de televisão aqui no Rio. E depois a gente seguiu carreira, eu me especializei em explosivos, no caso, na parte de efeitos eu sou mais especialista em explosivos mesmo. Quer dizer, tiros... Tiros, explosões, entendeu? Mas eu também preparo material de chuva, de fogo também, não é problema. E dublê também faz parte? Não, dublê na verdade, o que acontece é que a gente no Brasil começou a separar tudo. Antigamente era tudo junto. E isso fazia uma grande bagunça que não era profissional. Hoje em dia não, hoje em dia todos os setores são separados, igual o cinema americano. Você tem um departamento para cada assunto. Tá. Então você não mistura a computação gráfica com efeito especial físico. Não mistura armas cenográficas com efeitos especiais. Mas você ainda mistura chuva, fogo com explosão, digamos Isso assim. se encaixa dentro do departamento de efeito especial físico ou mecânico. Tá bom. Entendeu? E aí, você, como é que Teu você trabalho é bem mais Rico? divertido que o meu, né, cara? Não é mais arriscado dele, não? Sim, sem dúvida. Você não tem risco físico Não, nenhum, ele nenhum, tem, nenhum. né? A gente tem. No máximo um choque, mas assim... Rico. Não, mas certamente o dele é mais divertido. Não, brincadeira. Eu comecei trabalhando com design, com computação gráfica. Computação gráfica papel, eu ia dizer. Eu trabalhei com design gráfico muitos anos. Num determinado momento da minha carreira, eu cansei de design gráfico. Assim, falei, as ferramentas para fazer as coisas se moverem estão cada vez mais à mão, e há uns 10 anos eu parti para computação gráfica e animação. E desde então, você vai entrando no mercado, vai trabalhando com os diversos aspectos, as diversas aplicações da computação gráfica, dentre elas os efeitos especiais, a pós-produção. Quem é que consegue enganar você? Difícil. Consegue? Sim, consegue, claro, mas assim... A sua brincadeira certamente é muito mais difícil nos enganar do que a uma pessoa que não é que da área, certamente. Mas é possível. É possível. É possível.
E aí vocês gostam de ser enganados como eu gosto, não? Ah, sim, eu acho que Não quando contar nada É da sempre bom assim, vida. aprender coisas novas, na verdade, ver o nível que a coisa está chegando, assim. Existe uma limitação, por exemplo, ainda não se consegue fazer um computador fazer uma chuva em plano fechado, reproduzir com perfeição. Mas em plano aberto já está chegando quase num nível de perfeição que vai ficar totalmente crível, na verdade. Não vai precisar mais você chover. Ele vai Na fazer. verdade, o efeito especial, ele, se não houver por exemplo, hoje em dia existem diretores americanos que estão mudando um pouco essa tendência de não usar somente efeitos de computação gráfica, usar também começar a reutilizar efeitos físicos, porque dá emoção ao ator que está na cena e dá emoção até ao próprio set de filmagem, na verdade. O problema disso, na verdade, é que o efeito especial, se não houver essa tendência, se não acontecer isso, provavelmente o efeito especial o físico, talvez 20, 30 anos não exista mais. Provavelmente. Vai ser só computador? Talvez assim, no meu trabalho houve 2 gerações no caso. Talvez, assim, meu pai e a minha, talvez não chegue a terceira. Pode ser uma possibilidade. O que é mais difícil de fazer? Antes de mais nada. Nós estamos no nível dos americanos, ou a gente ainda tá assim, porque cinema americano é muito poderoso demais. A gente não tem como não se comparar. Com dinheiro, sim. É só dinheiro? É só dinheiro. Porque vocês já são muito bons, assim, Não, os técnicos? o problema, na verdade, não é questão da gente ser bom, não. O problema é que se resume, às vezes, num ponto que já cresceu a um nível que a partir de tudo que tinha que ser criado, praticamente já foi criado, de efeitos especiais físicos. Já chegou num nível que pouca coisa pode ser criada a mais. A única diferença que chega nesse ponto, depois que você começa a trabalhar com um cinema internacional e viajar para a Europa, para os Estados Unidos, você começa a perceber que chega num ponto que conta a experiência da pessoa. Sim, isso é o que mais conta, é o que pode evitar de uma pessoa morrer num set de filmagem, sim. E com certeza, o orçamento do filme também. Se você tiver um bom técnico, calmo, sério, uma pessoa que seja focada no que está fazendo, e você tiver um orçamento decente para fazer um produto, fica tão bom quanto lá fora. Nosso problema é um pouco maior que a direção. A gente precisa de especializar diretores em cenas de ação. Mas você, por exemplo, fez cursos fora? Eu trabalhei com vários técnicos franceses, americanos, espanhóis, italianos. Eles que me ensinaram praticamente tudo que eu sei. Ao vir aqui ou você ir lá? Ao vir aqui e a gente também fazer algumas viagens para fora do país também. Em termos de computação é a mesma coisa? É um pouco mais complexo, mas o cerne da questão ainda é orçamentário, sim. Porque se você pensar que para alguns filmes chega-se ao ponto de se desenvolver softwares para realizar determinadas tarefas, você me pergunta, será que eu não poderia encontrar um programador para isso no Brasil? Provavelmente sim, mas isso tudo necessita de um investimento, pesquisa. Acho que o cerne ainda é orçamentário. E no seu caso também é tão importante essa experiência que ele tem ou já é menos, é mais a criatividade? A experiência, eu acho que qual a área que você... acho que não precisa de experiência não, experiência é sempre importante, né? O que acontece é que assim, o volume de trabalho que é realizado lá fora e o volume de possibilidades e de necessidades é muito maior. Necessariamente a experiência lá fora acaba sendo mais rica. Sim. Mas aqui está aumentando? Sim. Tá. Sim. Mas realmente, Progressão quer dizer, geométrica. Sim. Muito progressão rápido. geométrica. Progressão geométrica. Qual é a coisa mais difícil de fazer? Vamos voltar aqui. O mais difícil de fazer? Depende. Você pode fazer... Ontem mesmo eu fiz uma cena para um filme, que é o Assalto ao Banco Central, onde os caras estavam cavando um buraco para chegar no cofre e estourar um cano de esgoto. Então a gente tinha que reproduzir um esgoto cenográfico, que era feito com chocolate e com farinha láctea, no caso, misturado com pó de café. E o risco dessa cena é que a gente tinha um sistema de propulsão para poder fazer o cano estourando, que é um sistema pressurizado. Então a gente usava 100 PSI, que é mais ou menos o dobro do pneu de um carro, mais ou menos, de pressão, para poder expelir a água que tinha dentro de um cano. Então, assim, o risco, na verdade, do efeito especial é porque tem coisas que não dependem exclusivamente do técnico. Às vezes você vai fazer uma cena de tiro, que você tem que fazer, por exemplo, o elemento, no caso o ator ou o figurante, tem que estar com uma arma com feixinhos na mão dele. Se ele não souber usar, não tiver sido ensinado anteriormente, que é uma coisa que a gente faz, explicar da instrução anterior, muito anterior ao trabalho, e várias vezes também, ele pode, com certeza, se machucar ou machucar uma pessoa da equipe. Tudo é difícil de fazer. A partir do momento que você trabalha com efeitos físicos, pode ser fogo, uma barra de fogo, pode simplesmente se desprender de um local que ela está colocada e cair em cima do ator. Então tem que ser tudo muito bem montado. Uma torre de chuva, um simples efeito de chuva. Se houver uma descarga no caminhão-pipa mais forte que faz a pressão da água, a torre pode tombar.
tudo Por pode exemplo, acontecer. tem muitas cenas de duelos em filme, com Sim. espadas. Isso daí é efeitos especiais ou Não, é isso é uma coisa chamada prop. perícia Isso do é uma coisa ator? chamada prop. Prop é um objeto de cena específico para você fazer, no caso, um filme, por exemplo. A maior parte dos relógios e iPods ou qualquer outra coisa que você vê num filme, no cinema hoje em dia, eles são props. Eles não têm... É igual um celular cenográfico. Tá. Eles não funcionam, são apenas carcaças. As espadas são feitas de alumínio ou de borracha. Você vê várias cenas que as pessoas, no caso, os atores estão duelando uma com as outras e batem com uma violência incrível uns nos outros sem se machucar. No caso, eles batem lâmina e como é que pode ser feito isso? Como é que não acontece nada? Acontece, só que é feito de borracha. Quando eles erram, atinge eles, machuca, lógico, mas é uma coisa como se fosse... É verdade que vidro é sempre açúcar? Não, hoje em dia não. Hoje em dia você usa silicone para fazer caco de vidro temperado, que é... Eu fiz um filme chamado Dois Coelhos agora, que a Alessandra Negrini está dentro de um carro e ela sofre um acidente, então ela bate com o carro na caçamba de lixo. Quando ela bate com o carro, o que nós fizemos? A gente removeu o vidro original do carro, colocamos vários, eles chamam de kickers, que são cilindros. É tudo nome americano. Tudo nome americano, porque foi tudo inventado por eles, na É. verdade. E esse cilindro, você carrega ele com um vidro de silicone moído. E aí você usa uma câmera Phantom que grava filme em 1000 quadros, mais ou menos, que é alta, né, no caso de high speed, você dispara esse vidro, então você tem a cena da Alessandra simplesmente tomando impacto, virando e recebendo aquela descarga de vidro de silicone no rosto. E não acontece nada com ela, na verdade. É 100% seguro. Nem risco de ferir o globo ocular existe, porque o silicone é tão macio, tão suave, é tão seguro de se usar. Um vidro, por exemplo, vidro de blindex do banheiro, uma pessoa toma um tiro, estoura um vidro e cai. Normalmente você usa um dublê com um vidro temperado de verdade para ele atravessar o vidro. A gente coloca um dispositivo pirotécnico que quebra o vidro na hora que o dublê bate no vidro. E também existe o vidro também de resina. Antigamente falava-se açúcar. Esse vidro de açúcar que você fala, ele derretia no calor. E ele ficava muito amarelo. Hoje em dia já existem garrafas e vidros. Você pode pegar uma mesa dessa aqui, um vidro da mesma textura, eu tirar o tampo e bater no rosto de um outro ator. No caso de fazer uma cena assim, desse jeito, você não tem como identificar. É uma resina específica de efeitos especiais, no Quer caso. dizer que você vive absolutamente grudado com seu técnico de som para fazer esse barulho, né? Porque isso tudo é barulho. Tudo é barulho. Tudo é barulho. Não tem barulho de verdade. No fundo, se você for ver essa sequência do carro, da Alessandra batendo com o carro na caçamba de lixo, só existia a cena do carro batendo na caçamba, que era verdadeira, e a descarga do ar. Então eles apagam essa descarga, eliminam os canais que tem o som da descarga e inserem o barulho do vidro quebrando. Conta para mim alguma coisa tão surpreendente. Surpreendente? Em computador. Senão eu não posso ir para o intervalo sem você provocar algum efeito especial aqui. É difícil. O que eu vou te dizer? Não pode ser, porque a gente vê coisas incríveis em computação. Mas é que computação, cara, você tem algumas áreas de computação muito específicas, assim. Você tem desde o trabalho, como ele falou, assim, de você apagar um determinado dispositivo, que é um matte painting, há uma composição 3D, que é você gerar alguma coisa em 3D e encaixar isso numa filmagem 2D normal, uma filmagem normal. Uma das coisas mais usadas hoje em dia, no caso, é você fazer levitação. A gente tem, no caso, uns cintos, que você bota uns cabos de aço e faz a pessoa levitar. E a gente faz isso contra o fundo verde, contra o green screen, e depois ele apaga isso, na verdade. Então você não vê o cabo que leva a pessoa para flutuar. E aquelas coisas, aquelas lutas maravilhosas dos Sim, chineses voando. Tiro dragão, esses filmes também, assim. faz parte. Faz parte. Mas são trabalhos muito específicos, entendeu? Você usar esse tipo de trabalho de disfarçar determinados elementos ou sujeiras isso é um trabalho específico. Isso é uma coisa. A pessoa que faz o 3D que vai ser aplicado nessa imagem é um outro trabalho muito específico. A composição A coisa que disso você mais tudo. gosta de fazer é tudo isso? Não. Claro que eu não faço tudo isso com maestria, são áreas muito específicas. Mas assim, eu gosto muito da parte de composição, de pegar isso tudo e juntar e chegar no quadro final. É o que eu mais gosto de fazer. Gente, não vai ser suficiente um programa só, né? A gente vai ter que fazer mais programas. Enfim, vamos nos contentar com um intervalo pequenininho. Estamos de volta com o programa Entre Mídias. Hoje nós estamos falando sobre efeitos especiais. Aqui no estúdio nós estamos com o Rico Vilarouca e com o Sérgio Farjala.
Você tem uma filmografia extensíssima, né? Porque você trabalhou com todos os filmes brasileiros e com os filmes estrangeiros que estão vindo para cá cada vez mais, é isso? Também, graças a Deus, estão vindo mais para cá e tem sido bem interessante. Eu fiz o Hulk, fiz o Expendables do Stallone, fiz no caso também o OSS 117, que é uma paródia ao 007, um filme francês. Estou num projeto agora que está vindo para o Brasil também, um filme gigantesco também que está vindo. E, assim, fora isso, nacionais, assim, que se destaca a Tropa de Elite, Última Parada no 74, Salve Geral, Besouro. Besouro, inclusive, usou muita computação gráfica para apagar os cabos de levitação das lutas. Por exemplo, já tem gente vindo filmar aqui no Brasil contando com técnicos locais, não trazendo gente de fora, porque antigamente as equipes vinham completas. Mas ainda não estão usando esse seu setor. Não, como ainda... é pós-produção, eles voltam. Não, quando é pós-produção eles voltam, até porque a estrutura de pós-produção, existe uma coisa na minha área que é o pânico de todas as produções, que é o famoso render. Render? Né? É, que é depois que você faz o trabalho todo, enfim, ou durante... O que é render? O render é a saída final de tudo que você está trabalhando. Como é que se escreve? Render, render. É render. É render uma coisa? É porque render em inglês tecelar, não, como se fosse costurar. Tá. Na verdade, o processo é esse, você costura o vídeo todo, né? Tá. Já até se virou um anglicismo. Render de renda, né? Isso. Depois já virou um anglicismo, que fala, vou renderizar. Renderizar é um verbo que no português, a princípio, não existe, mas já existe. E aí esse momento do render é um sofrimento, assim, porque por maior que seja a sua estação, ela tem um tempo que, claro, vai variar em função da potência ou não dessa estação de processamento. E essa estrutura lá fora é infinitamente maior do que aqui. Eles têm o que chamam de render farms, que são empresas que simplesmente renderizam. Você faz todo um trabalho... Por exemplo, um filme de 3D, de animação, como um Toy Story da Pixar, por exemplo, na hora que você vai renderizar a saída final disso, isso são semanas processando em render farms de 400 computadores e é isso aí, tipo, empresas que só fazem isso. Quer dizer, uma finalização de computação só, né? Agora, eu queria que vocês me contassem filmes que vocês gostam para eu apreciar melhor. E coisas que vocês gostam de filmes que vocês gostam. Mas que a gente tenha visto. Sim. Não, filmes assim, que eu posso citar para você, bons filmes, assim, Falcão Negro em Perigo, bom filme de ação, filme de guerra, um filme interessante de se ver. Por quê? Porque muitos efeitos especiais, essa coisa, eu gosto muito do figurino, dos figurinos de ação também. Eles têm um trabalho para vestir os soldados, que são... É um trabalho sensacional. Você gosta de filme de guerra, então? Eu gosto... Não, eu vejo todos os tipos. Eu gosto de todos os tipos de filme. Eu gosto até romance. Eu gosto de todos... Eu sou fanático por cinema, na verdade. E você tem grandes filmes de romance. Por exemplo, tem um filme do Ben Affleck com a Sandra Bullock, que é um filme que se passa inteiro tendo efeitos de vento, de chuva. O 7 Anos no Tibete, do Brad Pitt, eu vi ontem à noite. Tem neve artificial pra caramba no filme. Então... E o figurino do filme é maravilhoso também. Então a gente começa a dar valor também ao trabalho das pessoas que estão no set com você. Vamos lá, os seus filmes. Olha, eu caio no mesmo problema que ele, assim. Eu sou um apaixonado por cinema, então muitos dos meus filmes preferidos nem têm computação gráfica. Não, mas tudo bem, pode ser, por exemplo. Por exemplo, cara, você sabe qual é o meu filme preferido? Eu gosto muito de um filme de Targ chamado Brasil Filme, de 86, eu acho. Eu gosto muito do Monty Python como um todo. Eu percebi, Brasil. Mas Brasil Filme, pra mim, é um filme que foi um grande marco, assim, de adolescência. Gosto de todo tipo de filme. Mas pro meu trabalho, muito engraçado, eu achei muito interessante. Eu tô num momento muito interessante, ou estamos todos nós da área, com essa coisa do Avatar, do cinema 3D. Você gosta disso? Olha, eu não gostei do filme, mas como experiência é muito interessante, né? Como experiência de imersão, é muito interessante. Assim, eu pensava muito, eu vi o filme pensando assim, isso aqui mais bem pensado, assim, como história, ou aproveitando-se melhor as coisas das profundidades. Pô, isso vai render muito pra frente, entendeu? Isso são outras técnicas de filmagem, outras técnicas de finalização. Eu nem sei como entraria. Não entraria normalmente. No caso, eles usaram vários efeitos físicos filmados contra fundo verde ou preto e depois inseridos. Porque uma coisa que os americanos têm na mente deles é que se você fizer um efeito físico num ambiente controlado, e você filmar ou gravar esse efeito e você inserir depois ele dentro de um cenário virtual... Como esse tiro que você está falando. Exatamente. Você pode melhorar muito a qualidade, ficar mais crível para o público.
a um nível da pessoa não saber dizer se é realmente real ou não, se foi computação gráfica ou não. Uma coisa que acontece na computação gráfica, às vezes tem muitos técnicos, também no efeito especial acontece muito também. Muita gente exagera demais, então muito sangue, muito detrito voando, e aquilo começa a ficar esquisito, entendeu? Na verdade, o grande lance da coisa é o cara ter bom senso no que ele está fazendo. É difícil, às vezes, a gente ter bom senso, porque a gente vibra com o trabalho que a gente faz. Mas, assim, você tem que tentar ser o mais profissional possível sempre, não exagerar nunca e fazer sempre... Porque a ideia é sempre aparecer, né? Muitas vezes menos é mais, né? Muitas vezes menos é mais. Tem um filme, passou há pouco tempo, aquele Distrito 9, chegou a ver? É um filme bom, um filme legal, então, mas, assim, na quinta vez em que alguma coisa estoura e voa coisa na tela, tu fala assim... Pô, beleza, já vi isso umas 5 vezes, assim, Exatamente. tipo, tá na hora de... Exatamente. Ou tendência de vários filmes da mesma safra, da mesma temporada americana, repetirem os efeitos várias vezes. Tipo aquela coisa da pessoa estar dirigindo um carro, aí vem um caminhão e atinge o carro de lado. Isso já virou clichê, já. Todos os filmes estão usando isso, entendeu? Então, você como é que faz isso? O grande problema é o seguinte, você tem várias maneiras de você fazer. Você pode fazer ela mais gráfica, mais computação gráfica ou mais real. A ponto de você usar um dublê dentro de um carro que bate de verdade e substituir o dublê depois na pós-produção pelo ator. Tá. Tem várias maneiras, inúmeras. E vocês sabem exatamente quando... Depende do orçamento do filme. Não, mas vocês quando estão vendo... Depende. Tem coisas que são tão bem feitas que não dá pra dizer. Tinha um anúncio que passava há pouco tempo na TV, não sei se você viu, que era um anúncio que era com Dan Stubach, aí tinha um outro que era com uma atriz, agora uma... Letícia Spiller. Eles ficavam, tipo assim, o Dan Stubach chegava, vinha com skate, dava uma cambalhota, não sei o quê. Aí a primeira vez eu olhei e falei assim... Nossa, mas o Dan Stubach anda de skate direitinho. Aí eu olhei e falei assim, não, o Dan Stubach não tá fazendo isso. E aí você aí você... Aí você pensa. Aí agora eu vou parar pra prestar. Aí você vê que o rosto do Dan Stubach foi aplicado num modelo. Muito bem aplicado, assim. Bom, eu queria agradecer muito a presença do Sérgio, muito a presença do Rico. Tenho certeza que o público curte muito. E especialmente você. Gostou do programa? Então, mande um e-mail pra gente, acesse o site da Multirio, tá aqui embaixo do vídeo. E até semana que vem.